Meus queridos alunos e alunas, sejam bem-vindos a mais uma de nossas videoaulas. Sou o professor Ícaro Castro e hoje falaremos sobre botânica, com ênfase ao grupo das angiospermas. Então, sem mais delongas, segue o fio. Nós vimos anteriormente que as plantas surgiram de um grupo de algas clorófitas e o primeiro grupo que apareceu foram as briófitas. Posteriormente, as pteridófitas, que têm xilema e floema, característica essa não encontrada nas briófitas. Depois veio o grupo das gimnospermas, que nesse grupo apareceu pólen e semente, que não tem nem na pteridófita e nem na briófita, e o último grupo de plantas são as angiospermas. Então esse grupo trouxe alguma coisa de novo, trouxe alguma novidade evolutiva. Então qual seria essa novidade evolutiva? Justamente, as angiospermas, elas trazem as flores e os frutos. Ou seja, se na tua casa tu tem um pé de maracujá, o maracujá é um fruto. A flor do maracujá, claro, é uma flor. Então, o pé de maracujá é uma briófita? Não. É uma pteridófita? Não. É uma gimnosperma? Não. Ele é uma angiosperma. Então, qualquer planta que tem flor e fruto é uma angiosperma. Inclusive, se vocês observarem, a maioria das plantas que nos cercam são plantas angiospermas. A minoria é briófita, pteridófita e gimnosperma. Existem hoje entre 250 mil a 400 mil espécies de angiospermas. E essa quantidade corresponde a 90% das plantas. Então veja, nós temos 4 grupos: briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. 4 grupos diferentes. Seria normal que fosse 25% briófita, 25% pteridófita, 25% gimnosperma e 25% angiosperma, ou até menos. Mas não. Observa que a angiosperma é 90% e os outros 10% se divide entre os outros grupos. Aí vem a pergunta: poxa, a angiosperma ela chegou depois, ela apareceu depois. Então por que é que ela tem mais quantidade de espécies do que os outros grupos? O que é que ela tem de tão bom? Qual característica evolutiva é tão legal que permite que ela se desenvolva mais do que outros grupos? Justamente o que eu disse anteriormente: o aparecimento da flor e o aparecimento dos frutos. Professor, me explique como é que ter uma flor, por exemplo, ou ter um fruto traz vantagem a uma planta. Lembrem com o tio Ícaro: plantinha, ela não caminha. Planta não caminha. Planta, ela fica móvel, ela fica estável. Dessa forma, ela tem que achar alguma forma para dispersar as suas sementes, para dispersar o seu pólen, que apareceu na gimnosperma e se mantém na angiosperma. Então pensem comigo, se a planta, vamos supor que tu tens um caroço aqui de manga. Esse caroço, ele tem que chegar em outro local, de preferência mais distante da plantinha, para que ele se desenvolva. Então, a plantinha ter fruta é a melhor coisa do mundo. Por quê? Porque o animal ele come a fruta. Veja aqui, por exemplo, o tucano, ó. Ele está comendo a fruta. Logo depois que ele come essa fruta, ele leva ela para outro lugar. Então, se essa fruta, a semente que está dentro dela, cai no chão, já é uma dispersão. Ou seja, já pode nascer uma plantinha da mesma espécie ali. E nós fazemos isso
Claro que fazemos. Por exemplo, você está em casa e comeu uma ata, aquela fruta do conde. Aí você pega a semente da ata, vai para outro lugar e joga a semente. A ata vai nascer naquele local. Então você está fazendo a dispersão. Então veja que a planta ela gosta que o animal coma a fruta dela, desde que ele disperse a sua semente. Então vocês, quando comem, por exemplo, uma goiaba, ou quando comem, por exemplo, uma ata, uma melancia, que jogam a semente na natureza e que nasce, tu tá fazendo um bem à planta. A planta, ela faz uma fruta gostosa justamente por isso, para atrair o animal, entende? E outra forma também que eu falei para vocês é através da flor. Para que serve flor na plantinha? A flor é um órgão de reprodução. Então, é na flor que vai acontecer a troca de gametas. A partir da flor é que vai nascer o fruto. Por isso que você primeiro vê a florzinha para depois ver o fruto. Primeiro tu vai ver a flor do maracujá para depois tu ver o fruto maracujá. Primeiro tu vai ver a flor da goiaba para depois ver a goiaba em si. Primeiro tu vai ver a flor do pequi para depois ver o piqui. Porque a partir da flor que o fruto nasce. Então a flor, primeiramente tu tem que ver que ela tem uma cor que chama atenção, não é? É uma cor vermelha, é uma cor rosa, é uma cor violeta, às vezes branca. Para quê? Para aquilo atrair os animais. Aquela flor, ela serve para atrair os animais. Além da cor bonita, ela também, muitas delas, tem néctar. Então, é um açúcar. É como se fosse um açúcar que a flor produz. Para quê? Para que a abelhinha, por exemplo, vá se alimentar. Então, a flor produz o açúcar, por exemplo, aí a abelha chega lá. Aí a abelha começa a comer aquele açúcar da flor. E a abelha vai ficar cheia de pólen, ó. Tá aqui, ó, esse negocinho amarelinho aqui é pólen. Quando essa abelha chegar em outra flor, ela tá carregando o pólen para outra flor. Então, ela está contribuindo para a reprodução das flores. Entenderam? Por isso que a flor, ela libera essa substância. Porque quando a abelha, ela viaja de flor em flor, ela carrega o pólen e assim consegue fazer com que a flor se reproduza. É por isso, meu povo, que nós não podemos desmatar, não podemos matar a abelha. Porque se as abelhas morrem, quem é que vai fazer esse processo de carregar pólen entre as flores? E se não tiver flor, não tem fruto. E se não tiver fruto, a gente morre de fome. Porque a base da nossa alimentação é o quê? É fruto. É a laranja, é a manga, é o pequi, é o cajá, enfim. É o moranguinho, é o pêssego. Então, as angiospermas, elas podem ser divididas em grupos. Essa divisão que eu trago para vocês não é uma divisão taxonômica, ou seja, não é uma divisão de reino, ou espécie, ou filo, ou mesmo classe, não é uma divisão taxonômica. É uma divisão das angiospermas baseada em suas características, ok? Em sua estrutura morfológica. Então nós temos dois grupos, monocotiledôneas e dicotiledôneas. Vamos lá para ver se vocês identificam alguma plantinha do dia a dia de vocês que é monocotiledônea ou que é dicotiledônea. Então vamos lá. Vamos começar com a raiz. Toda plantinha, toda planta, sem exceção, na verdade, tirando o grupo das briófitas, mas toda angiosperma tem raiz. A raiz, ela pode ser de duas formas. Ou uma raiz fasciculada, ou seja, não tem uma raiz principal. São várias raízes que se aderem ao solo. Ou uma raiz pivotante. Tem sim raízes auxiliares, mas tem uma raiz principal. Estão vendo a diferença? Essa aqui, ó, tem uma raiz principal, pivotante, e essa daqui, ó, não tem raiz principal, são sempre raízes fasciculadas. Então, organismos que são monocotiledôneos têm raiz fasciculada. Quem é dicotiledôneo tem raiz pivotante.
Então veja, isso aqui é o quê? É um pé de tomate. Estão vendo o tomate aqui? Esse pé, ele tem raiz fasciculada ou pivotante? Justamente, pivotante. Veja que ele tem aqui uma raiz central. Estão vendo? Uma raiz maior que mantém a planta. Segunda diferença. As monocotiledôneas, elas têm feixes irregulares. Ou seja, eles estão bem espalhados pela planta. Já as dicotiledôneas, elas têm um feixe organizado em círculos. O que é o feixe? É justamente o xilema e o floema, por onde passa a seiva bruta e a seiva elaborada. Vamos lá. Tem diferença outras? Tem. As flores. As flores das monocotiledôneas são trímeras, ou seja, elas são divisíveis por 3. Então, uma plantinha que tem uma flor com 3 pétalas, geralmente vai ser uma monocotiledônea. Uma flor com 6 pétalas, não divide por 3? 6? Sim. Então, vai também ser monocotiledônea. Uma flor com 9 pétalas, então, é monocotiledônea. Já as dicotiledôneas, geralmente são pentâmeras, ou seja, a flor tem 5 ou múltiplo de 5 pétalas. Vamos para mais uma diferença. Diferença no cotilédone, que é o que dá o nome a esse grupo, monocotiledônea e dicotiledônea. Então, o que é o cotilédone? Observem aqui, ó. É justamente essa região aqui da semente. Então, se você pegar, por exemplo, uma semente de milho, tu vai ver que ela não se abre em duas. Mas agora, se tu pega a de feijão, tu vê que ela se reparte em duas. Experimentem, peguem uma semente de milho, tentem repartir em duas, não abre. Agora a de feijão, ela divide em duas, ela abre em duas. A fava também abre em duas. Então, essas sementes que abrem em duas são sementes de dicotiledôneas. Então, o milho é uma monocotiledônea e, claro, o feijão, por exemplo, é uma dicotiledônea. Vamos para mais uma diferença na folha. A folha da monocotiledônea, ela tem nervuras paralelas. Ou seja, veja aqui, ó, que a nervura, toda ela é paralela. Isso aqui parece com o quê? Parece com uma folha de milho. Parece com uma folha de capim. Por quê? Porque o capim é monocotiledônea. O milho é monocotiledônea. Parece com a folha de cana. A cana de açúcar é uma monocotiledônea. Já a dicotiledônea não tem essas nervuras paralelas, e sim reticulares, ó. Essa daqui é a folha mais normal que nós vemos. Por exemplo, essa folhinha aqui do pé de tomate tem nervura paralela? Não, tem nervura reticular. Então, o pé de tomate é uma dicotiledônea. Então, meus queridos alunos e alunas, essa foi a nossa aula de angiospermas. Espero que vocês tenham gostado e se preparem para mais uma aula que virá em breve do mesmo grupo. Se cuidem e até a próxima vídeo.